Então bora lá, pessoal, com mais um vídeo do Alcateia Patamar. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, nas profundezas geladas do oceano mora uma criatura que, em silêncio, já viu séculos de história humana passarem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar a história incrível de um dos animais mais misteriosos e, olha, mais antigos do nosso planeta. 512. Guarda bem esse número. Essa é a idade máxima que os cientistas estimam que um tubarão da Groenlândia pode ter. É isso mesmo que você ouviu. Um animal que pode ter nascido na mesma época que o rei Henrique VIII governava a Inglaterra. Isso faz dele o vertebrado que vive por mais tempo em todo o planeta Terra. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que isso é possível? Que tipo de segredo biológico permite que uma criatura viva por mais de meio milênio? A gente vai investigar juntos as pistas que a ciência já começou a descobrir. Primeiro de tudo, vamos conhecer o nosso protagonista, o tubarão da Groenlândia, que também é conhecido como tubarão boreal, um verdadeiro Matusalém dos mares. O nome científico dele é Somniosus microcephalus, e ele vive lá, patrulhando as águas escuras e congelantes do Atlântico Norte e do Ártico. E aqui está o ponto principal. O lugar onde ele vive, esse ambiente extremo, é a primeira grande peça desse quebra-cabeça. Vamos avançar para entender essa conexão. A primeira grande pista para essa vida tão longa está no ritmo em que ele vive. Literalmente, uma vida em câmera lenta. É quase como se o tempo, para ele, passasse de um jeito completamente diferente. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O frio extremo do habitat dele força o corpo a ter um metabolismo incrivelmente lento. Isso quer dizer que ele cresce bem devagar, se move devagar, cada pingo de energia é guardado. É a estratégia de sobrevivência perfeita para viver muito tempo no fundo do mar. E só para a gente ter uma ideia do que significa devagar, a velocidade normal dele é de menos de 3 km por hora. Sabe o que é isso? É mais lento do que uma pessoa caminhando tranquilamente. É uma vida sem nenhuma pressa, onde cada movimento é calculado para economizar o máximo de energia. Agora, se prepara para essa informação que muda totalmente a nossa ideia de tempo. O tubarão da Groenlândia só fica pronto para se reproduzir, ou seja, atinge a maturidade sexual, com cerca de 150 anos de idade. 150 anos! A infância e a adolescência dele duram mais do que a vida inteira da maioria dos animais do planeta. Tá, mas como é que os cientistas têm tanta certeza dessas idades absurdas? Será que não é só um palpite? Vamos agora para a parte da evidência científica para ver como eles descobriram isso. A chave para esse mistério está numa técnica chamada datação por radiocarbono ou carbono 14. Explicando de um jeito simples, ela funciona como um tipo de relógio atômico dentro dos tecidos de um ser vivo. E com isso, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo aquele organismo existe. E aqui está a parte que é simplesmente genial. Os cientistas focaram num lugar muito específico, o cristalino do olho do tubarão. Primeiro, eles pegam uma amostra do centro da lente do olho. Esse tecido é especial porque ele se forma quando o tubarão nasce e não muda mais para o resto da vida. Aí, analisando as proteínas desse tecido, eles medem o carbono 14 que foi se acumulando e, pronto, conseguem calcular a idade do tubarão com uma precisão incrível. O estudo mais famoso sobre isso, que saiu na revista Science, analisou 28 tubarões. A fêmea mais velha encontrada, uma gigante com 5 metros de comprimento, teve a idade estimada no intervalo entre 272 e, pasmem, 512 anos. A média mais provável é de uns 400 anos. Isso confirmou ela como a grande campeã de longevidade entre os vertebrados. A idade já é de cair o queixo, mas a história vai ainda mais fundo. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, os cientistas estão olhando para a próxima fronteira, o código genético do tubarão, o DNA, procurando pelo segredo da vida longa dele. Uma analogia que os pesquisadores usam e que é ótima diz que o genoma do tubarão é como um livro com muitas páginas vazias. Isso quer dizer que o DNA dele é gigante, super complexo e tem muitas partes que a gente ainda não faz ideia para que servem. Em algum lugar nesses capítulos misteriosos pode estar a chave para o envelhecimento lento. É super importante a gente saber que essa pesquisa genética ainda está bem no comecinho. O genoma completo já foi mapeado, mas a análise ainda é inicial. E isso é muito legal, porque significa que a gente está bem na beirinha de uma nova era de descobertas sobre como viver mais. É como disse o biólogo Steven Alstadt, é agora que a diversão começa. Ter esse mapa genético nas mãos permite que cientistas do mundo todo comecem a criar e a testar ideias. Que genes será que controlam o envelhecimento, e o reparo do corpo, e a resistência a doenças? Isso tudo nos leva para a pergunta mais importante de todas. Tá, é legal.
Mas por que isso importa para a gente? O que a gente pode aprender com um tubarão tão antigo que vive lá no fundo do Ártico? A conexão é direta e muito, muito poderosa. A gente está falando da capacidade do tubarão de resistir a doenças por séculos, do envelhecimento dele que é super lento, dos mecanismos de reparo celular que parecem ser super eficientes. Tudo isso pode guardar os segredos para a gente desenvolver novos tratamentos para doenças humanas ligadas à idade, como o câncer, e talvez até terapias contra o próprio envelhecimento. Então, resumindo a história, o tubarão da Groenlândia não é só uma curiosidade da biologia. Ele é um modelo vivo, um laboratório da própria natureza, que pode nos ensinar a decifrar como o envelhecimento funciona e, quem sabe, revolucionar a medicina para as próximas gerações. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se uma única espécie lá do fundo do mar pode guardar segredos tão incríveis sobre a vida e o tempo, quantos outros mistérios, quantas outras respostas para os nossos maiores desafios ainda estão lá, esperando para serem descobertos na imensidão escura do oceano. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder o próximo vídeo.